Entendi. E muito, muito interessante essa conversa aqui, Ricardo. Eu quero saber um pouco mais assim, por exemplo, no Espiritualidade Talks 1, a gente falou sobre o lado escuro da Umbanda, que naquela conversa eu trouxe, inclusive, a ideia que, tipo assim, eu, por ter crescido numa origem evangélica, eu tinha uma visão que Umbanda, você vai num Umbanda para fazer serviço para alguém, Isso. entendeu? E quando você me traz essa ideia do Exu, você acha que o Exu materializa isso para algumas religiões, do tipo, ou tipo, essa Umbanda meio, digamos, vamos chamar ela de Umbanda Black, Umbanda pesada, ela usa essa personalidade do Exu para falar, o Exu vai queimar alguém, o Exu vai fazer tal coisa, algum serviço para você? Ou O isso pior, não faz sentido? pior que tem, sabe? O pior que as pessoas se aproveitam de uma divindade, de algo que é sagrado e deturpa a situação. Como foi, assim como foi colocado, introjetado a figura do mal, é introjetado em várias religiões, também se colocou dentro do meio umbandista. Então, aqui, como a gente vai estar focando na Umbanda, foi colocado, então, a figura de Exu como o diabo da Umbanda. Então, para aquelas pessoas que não estudam e que não procuram se esclarecer, não procuram entender o contexto filosófico e doutrinário da Umbanda, acaba mistificando muita coisa e acaba trazendo energias que não são boas, energias que realmente vão fazer maldade. Então, você vai ver muitos nesses centros aí, as pessoas, entidades prometendo um monte de coisa, extorquindo as pessoas, cobrando altos valores para fazer tipos de trabalho, mas entidade da luz não faz isso. Um guardião de lei, um guardião da luz que se preze, ele não faz isso, ele não é corrompido. Então, ele não precisa barganhar algo terreno com você para poder te dar altas somas de dinheiro ou te prometer um amor em 24 horas. Fuja disso. Então, assim, as pessoas, quando eu vejo isso muito na internet, está tão escancarado, escrachado, você vai vendo pessoas, entidades, entre aspas, incorporadas em médios, cometendo, assim, atrocidades em termos da fala, de como se pronuncia, de como se procede, movimentos absurdos na movimentação, em pedir coisas aos consulentes, coisas que não, um guardião de lei não faz, cara. É como se fosse assim. Aqui na Terra nós temos as blitz, né? Que a polícia vai lá, faz a blitz, vai parar os carros, verificar se está tudo certo. E muitas vezes aconteceu já no Rio de Janeiro de ter blitz falsa. O traficante ali, aquele miliante, está vestido com a roupa de policial e vai ali e te assalta. Então, ou seja, esses exemplos que eu dei, que a gente vê muita coisa errada por aí, usando o nome de Exu, usando o nome de um guardião, por exemplo, tranca-rua, mas aí você vê essa entidade fazendo maldade, fazendo algo que não presta. Cara, isso são esses miliantes vestidos da roupagem de um guardião de lei, de um guardião da luz, para extorquir a pessoa, para enganar. E pior que muita pessoa cai nisso. Muita pessoa perde rios de dinheiro, muitas pessoas entregam muitas coisas, seus bens, por causa do medo que é imposto por uma entidade dessa, que é de baixo astral, é de baixa vibração. Na Umbanda a gente chama de quiumbas. São esses miliantes, esses traficantes, essas pessoas que só pensam em fazer maldade para os outros, enganar, falsear. Então essas entidades, por um médium, vamos botar assim, por um médium compactuar com esse tipo de negócio, ele compactua, porque ele atrai espíritos desses, porque ele compactua com isso, ele acha isso certo, extorquir. Então ele vai trazer pessoas que vão fazer a extorsão também, espíritos que vão fazer, que se comprazem com isso. Então fica tudo assim, farinha do mesmo saco no final. Então a gente pode concluir que o Exu não faz mal para ninguém. Um Exu de lei, um Exu de Umbanda que é firmado, um médium que estuda, que tem suas obrigações, que realmente tem as responsabilidades, não faz mal para ninguém. Eu já vi Exu expulsar pessoas da sessão porque a pessoa foi pedir um mal, foi pedir para fazer um mal para uma pessoa, ele expulsou a pessoa porque a pessoa insistiu em fazer o mal, e ele falou, aqui a gente não faz maldade para ninguém, aqui a gente só trabalha com amor.
Então, se você quer maldade, você vai achar várias casas por aí, pode sair fora daqui. Aqui você não vai encontrar isso. Então, Exu que se preza, Exu que trabalha para a justiça divina, que trabalha aplicando a lei realmente de Deus, ele é ele é um agente kármico por natureza. Ele não vai fazer maldade, porque ele sabe que se ele mijar fora do pinico, ele vai pagar por aquilo. Ele sabe, por ele ser um agente da lei, ele não pode fazer coisa errada. Então, ele é o primeiro a querer as coisas certas. Isso é um Exu que se preze, isso é um Exu da lei, sabe? Que a gente chama Exu da lei, significa aquele Exu que trabalha realmente para a lei maior, para a lei de Deus, para a lei divina. Ele não mija fora do pinico, ele cumpre realmente o que tem que ser feito, e ponto final. Mas peraí. Você está falando um Exu da lei, então existe mais do que um? Então, todos esses que trabalham para a luz, existem muitos Exus, sabe? Cada um tem uma especialidade diferente. Então, existem os nomes que diferem a qualidade de trabalho de um Exu, sabe? Então, existe na Umbanda vários nomes populares que a gente vê. Exu Tranca-Rua, Exu Veludo, Exu Marabô, Exu Sete Encruzilhadas. Cada nome desse que a gente vê. Seu Zé Pilintra, né, que trabalha muito na linha de Zé guardião. Pilintra é um Exu, então? Ele também trabalha nessa linha, mas ele pode trabalhar em outras linhas também da Umbanda, como de Preto Velho, como de Caboclo, né? Mas ele faz muita presença nas giras de guardião, nas giras de Exu, né? Porque devido ao saber que essa entidade tem sobre o espírito humano. Mas existe vários Exus. O nome que o Exu tem, ele traz ali a energia a qual ele está ligado, sabe? Então, a gente vai ver Exu com vários nomes por aí, mas a gente começa a entender a qualidade daquele Exu, para quem ele trabalha, ou o que ele faz na sua especialidade, pelo nome, né? Pelo complemento do nome, né? Então, hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de o Exu Tranca-Rua, né? Ele é muito comum no meio umbandista. Tranca, ele é um verbo, né? O verbo trancar. Trancar é um verbo de Ogum. Ogum é um orixá na Umbanda. E rua significa caminho. Caminho significa direção, significa ampliação, significa vida, né? Caminho, estrada, né? Então, um Exu que tem esse nome Tranca-Rua, ele tem uma especialidade muito grande de abrir e fechar caminhos, de abrir caminhos, facilitar os caminhos, de de fechar caminhos que não são bons, como os de vícios, de outras coisas, né? Ele tem uma facilidade muito grande de abrir portais dimensionais entre um plano e outro, porque ele abre caminhos e fecha caminhos. Então, é uma entidade com um saber muito grande. O problema é que hoje as pessoas elas conhecem o seu Exu, conhecem o nome, mas não aprofundam no que ele significa. Quando entender realmente o que ele significa, nossa, vai ver a sagralidade que uma entidade dessa faz na criação, sabe? Para o ser humano. Tá, e deixa eu perguntar, o que classifica, no caso, esse guardião, podemos chamar assim? O Exu é um guardião também? Exu é um guardião. O que classifica esse guardião ser um Exu é ele conseguir acessar camadas mais densas, conseguir acessar, por exemplo, o astral? Isso, o que qualifica O umbral, por exemplo? Isso, o que qualifica ele se tornar um guardião, né, um Exu da lei, são espíritos humanos, por exemplo, que já tiveram muitas quedas, já caíram bastante na vida, aprenderam muito, mas aprenderam muito com as sombras humanas, sabe? E desse aprendizado, eles entregam à humanidade aquilo que eles não querem mais, porque eles passaram. Então, é como se fosse assim, eles são os mestres das sombras, ou seja, eles são os mestres da sombra humana.